Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn. Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flex. Aqui a gente expulsa zebras. Se você torce para alguma franquia da NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou Paulo Ricardo e aqui comigo para falar da NFC East tá o pai do Idal, Eduardo Guimarães. Edu. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite aí, ouvintes. Bom dia, ouvintes. Sei lá que hora vocês estão ouvindo. Posso fazer, ô Paulo, então posso, já que não teve apresentação, vou fazer, vai. Meu nome é Eduardo Guimarães, esse é meu nome, eu tenho um nome, nem todos os times da divisão têm um. E com a gente, provocado já, o convidado já chega sendo provocado. Frederico Pistori, do Reds, torcedor do Reds, que foi uma indicação do Cristiano, um ouvinte nosso de longa data, sempre trocando várias ideias aí, indicou. E a gente achou legal trazer alguém do Reds, que eu acho que é o terceiro ano que a gente, terceiro ou quarto ano que a gente faz preview de divisão, e a gente não tinha trazido ninguém do Reds. Quer dizer, do Washington agora, né? Washington Futebol Team, com muito orgulho, aporando a todos os ouvintes, aporando bom dia, boa tarde, boa noite, e tudo isso junto em tupi. Então vamos embora aqui, porque eu vou tirar essas risadinhas desse podcast. Lá da redação, Tobias, torcedor do Giants, o torcedor mais negativo do Giants, do No Flag, a gente trouxe o menos clubista. E aí, Paulo, e aí, galera, tudo certo? Como o Edu falou, boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que vocês estiverem ouvindo. Tô aqui hoje para desmistificar essa ideia de que eu sou um torcedor negativo, para mostrar que eu sou muito otimista e eu acredito em Daniel Jones. É muito otimista, 3. No máximo. Com sorte. É isso. Depois de uma semana off aí, a gente volta com o preview da divisão. E eu acho que a gente já pode começar falando, como sempre, por quem não tá na mesa, né? Vamos falar um pouco dos Cowboys. E depois a gente passa pelo time de cada um de vocês. Mas o Cowboys, o ano passado, foi o segundo time em DVOA ofensivo. 24,2% mais efetivo que outros times. A média da liga, aliás. E o 19º defensivo. O Dak Prescott foi o quarto melhor quarterback em QBR. E a OL do time foi a 8ª em Pass Block Win Rate. Não, perdão. Foi a 11ª em Pass Block Win Rate e a 7ª em Run Block. Pelo PFF. Eu vou começar já pelo Edu, perguntando um negócio que foi o próprio Edu que me chamou a atenção, que eu tinha colocado na pauta e troquei agora. Eu tinha olhado lá o AGL, né, que o Outsiders traz, e eu olhei de ponta cabeça. De ponta cabeça, parecia que o Cowboys teve muito problema de lesão, né? O quarto time com mais problemas de lesão. Mas, como eu olhei de ponta cabeça, ele foi um dos times com menos problemas de lesão. Torna mais inexplicável o porquê esses bons números do time não se reverteram num bom resultado, Edu. Foi 8-8 na temporada passada e ficou fora dos playoffs. Qual a explicação que você consegue ver disso? Pois é difícil explicar mesmo, porque o Dak Prescott fez a temporada da vida dele. Eles sofreram um pouco mesmo com lesão, né? A linha ofensiva se manteve saudável por uma boa parte do tempo, teve algumas perdas aí no caminho, mas nada que seja que não seja o normal de uma liga de contato que é a NFL, né? E, bom, a maior explicação é assim, você vê, na minha opinião, realmente o head coach que chegou no estágio final do trabalho dele, né? Então, assim, eu até brinco com o pessoal, falo assim, um dos grandes upgrades da NFC Leste esse ano é o coaching staff do Dallas, porque
assim, realmente a gente não se dá conta de quão fraco era o trabalho do Garrett, né? E aí a gente via assim, algumas coisas que refletiam em índices importantes, né? Por exemplo, para fechar jogo, ou para converter field goals, né? Quando você entra na red zone, você tem que converter field goals em touchdowns. E o time falhava muito nessas horas, e a defesa também deixou a desejar, né, apesar dos nomes. Então, tinha uma grande uma capacidade de gerar pressão, tinha bons nomes, né, principalmente tinha o Byron Jones e na segunda linha, a linha de linebackers, né, mas não representou aquilo que o talento dizia, né? Então isso também atrapalhou bastante. Bom, enfim, um pouco inexplicável, eles acabaram perdendo a divisão para o Eagles, não o contrário, né? Não foi o Eagles que conquistou, foi o Dallas que acabou perdendo, né? Então eu imagino, enfim, projetando daqui para frente, né, que eles, enfim, começam um novo. O problema é que essa temporada é uma temporada um pouco estranha, né? Com pouco tempo de trabalho e tal, mas realmente era urgente a troca do head coach, que era realmente a âncora do time. Algo que eu reparei aqui, Edu, lá no Outsider ele tem o explicado por quartas. Uhum. O Dallas, ele é o melhor time no segundo tempo. Porém, no primeiro quarto, ele é o 15º time da liga. Ele começa o jogo devagar. E é sempre difícil você correr atrás de resultados. Ele é o primeiro time do segundo tempo, né? Uhum. Eu tô vendo aqui. Isso talvez atrapalhe. Muito doido, né? Atrapalha. Sempre que você precisa correr muito atrás do resultado. Mas você vê, eu tenho uma sensação diferente, né? Eu vi vários jogos do Dallas em que eu senti, por exemplo, que faltou uma chamada melhor nos últimos drives, por exemplo. Que é assim, para fechar o jogo mesmo, né? Então você tinha lá um time que conseguia estabelecer uma certa dominância, um ataque bem criativo com o coordenador ofensivo muito bom, por sinal, né? Que fez um grande salto, né, de um ano para o outro. E, aliás, é um salto bem considerável mesmo. Em 2018, eles foram o 24º time, o 24º melhor ataque em 2018. Em 2019, eles pularam para a quarta, né? Que você falou quarta, né? Eles pularam para a quarta. Geralmente, quem tem esse salto tão grande, depois tem a tal da regressão à média, né? Que é uma... Kellen Moore, ele foi... Não, como coordenador é o primeiro, né? Ele foi quarterback, coach de quarterback. Foi o primeiro ano. Foi quando eles realmente entregaram na mão dele e ele fez boas coisas, né? Agora, inexplicavelmente, assim, chegava no final ali, e essa sensação que eu tenho dos finais. Porque às vezes, Paulo, o DVOA explicado, né, por exemplo, são todas as jogadas do segundo tempo, né? Mas às vezes você não... O importante é você fazer aquela jogada, né? Aquela terceira para 8 no último drive que... Então, assim, não adianta você ser eficiente no segundo tempo, né, se você não fecha o jogo, você não tem a capacidade de fechar o jogo. Tem vários jogos, pelo DVOA de aquele esperado, né? Qual que é a campanha que se esperava do Dallas pelo DVOA que eles tinham? Dá 11.8, pô. Essa é uma diferença absurda entre o quanto efetivo eles foram e o resultado não veio. É realmente inexplicável. Frederico, ainda sobre Dallas, o número que a gente vê cru aqui da defesa foi muito mal, e a gente viu ele perder alguns nomes na defesa importantes, principalmente o cornerback. Você vê essa defesa regredindo, ou você acha que é um jogador que pode ser substituível? Olha, na realidade, os Cowboys eles têm um problema de ter uma defesa muito boa em vários momentos do jogo, e eu acho que tem o mesmo problema no ataque. Eu acho que a defesa performa muito bem quando é menos importante e performa mal quando é importante, de verdade. Eu vejo isso tanto no ataque quanto na defesa dos Cowboys, e
Eu adorava o coordenador defensivos dele, o Scarvecchia. Eu achava que a defesa extremamente bem treinada, né? Só que a defesa parece que, mesmo sendo extremamente bem treinada, ela dava espaço demais quando deveria ajudar a ganhar o jogo, né? Eu vejo jogando isso. toda hora em tampa. Isso. Ele encaixa o tampa 2 quando não existe. Melhor que o meu Washington, mas isso a gente fala depois. Então, eu adorava o Scarvecchia, só que é esse problema. Agora, eles estão com o novo coordenador defensivo esse ano, né? Então, a defesa deles vai ser uma grande incógnita. Eu não sei se eles vão... quanto que eles vão alterar e como eles vão alterar essa defesa. De verdade, eu espero uma caída, até por ser o primeiro ano do novo defensivo, depois de vários anos do Scarvecchia, e eu espero que eles percam as 2 partidas contra o Washington. Bias, o novo head coach do Dallas, McCarty, ele é conhecido por gostar bastante de pisar o jogo aéreo. E o time Dallas tem o Zeke Elliott, que foi muito bem pago, running back. É um time que tinha a ideia de correr mais com a bola. Porém, o Dallas tem um excelente corpo de recebedor. Ele tem o Michael Gallup, que é um bom recebedor. Tem o Amari Cooper, excelente recebedor. E trouxe no draft o CeeDee Lamb, que era um dos prospectos aí mais esperados. Além do Zeke ser um cara que pode contribuir com o jogo aéreo, mesmo na posição de running back. E um quarterback que o ano passado mostrou ser bem competente. Você vê esse corpo de recebedores, esse ataque aéreo tornando um dos melhores aí da... Acho que sim, Paulo, eu acho que sim. Acho que tem tudo para fluir bem esse ataque. O Dak já mostrou ano passado, já teve uma temporada muito boa, tanto na parte de estatística quanto no desempenho dele nos momentos em que foi exigido, né? Ele teve um excelente ano, e acho que com mais opções de recebedores agora, né? Com mais qualificadas opções de recebedores, que é especificamente o CeeDee Lamb, eu acho que tem tudo para evoluir ainda mais. Como tu bem disseste, o Mike McCarthy, ele tem essa preferência pelo jogo aéreo, mas eu acho que o Dallas tem, tanto na linha ofensiva, quanto no corpo de recebedores, quanto no quarterback, peças que podem funcionar num ataque tanto mais aéreo, tanto mais para o jogo corrido, e um ataque bem equilibrado. Não acho que vai ser um ataque predominantemente aéreo, eu acho que eles vão usar muito bem o Ezekiel Elliott, e acho que tem tudo para ser, sim, um dos melhores ataques da liga por uma boa margem, assim, pelos nomes, pelo encaixe das peças e pela evolução que se espera natural de todos esses jogadores. Eu acredito que tem tudo sim para ser um dos melhores ataques da NFL em 2020. E o Dak também é um quarterback bem móvel. Isso. E durável, né, Paulo? E durável. Durável. Ele não fica de fora quase nunca. Tem um último detalhe que eu gostaria de falar, que é o cara deve estar com olho para conseguir o contrato né? Da vida dele. E não essa situação é também inexplicável, né, do front office, né, porque realmente demorou-se tanto que agora realmente quem tá com a faca e o queijo na mão é o jogador. Bom, Paulo, deixa eu só falar uma coisinha da defesa, que vocês falaram. O coordenador defensivo, acho que se o Mário tivesse aqui, ele poderia falar melhor, porque jogou na divisão dele. E treinou o time dele também como treinador de linebackers, né, que é o Nolan. Os últimos anos de Atlanta dele não foram bons, né? Então ele pegou um Atlanta que era quando ele assumiu, o Atlanta era a 8ª melhor defesa, no ano seguinte caiu para a 12ª, 28ª, e o último ano foi a 32ª, mais conhecida como última, né? Então, assim, não é uma carreira de sucesso de um coordenador defensivo, né? Aí ele foi para New Orleans, ser treinador de linebacker, e agora está tendo essa oportunidade, né? Então, assim, a gente realmente
não sabe o que esperar, porque, como a gente já disse, talento o corpo tem. de linebackers de Orleans é o que chama atenção na defesa também, né? Não é. Mas talento tem, né? Pra Ao fazer contrário. questão no quarterback, os linebackers, talento tem. A única interrogação o corpo de é... linebackers de Cowboys, eu acho que é o ataque, ele junto com a DR. Sim. É, só Isso é uma os cornerbacks que a gente precisa ver como que o Ayuso lá, Shadobi Ayuso, vai dar esse passo, né? O Bruno diz que não tá com medo, né? O Bruno falaram que não tá com medo. Mas eu, como torcedor do Eagles, eu bem sei que não dá pra gente ficar esperando muito de quem não deveria esperar muito. Falou, não dá pra jogar com uma galera mais ou menos, porque o ano passado, pelo amor de Deus, aí chegou o Slayer, soco no ar, felicidade. Então, já aproveitando que a gente começou a falar do Eagles, vamos passar pro Eagles, Edu. O Eagles, o ano passado, teve um desempenho pelo DVOA mediano. Foi a 14º ataque da liga e o 12º em defesa. O Carson Wentz foi o 11º quarterback do BR e a OL em pass blocking rate foi só a 19ª, o que é bastante, mas pelo PFF foi a primeira em run block. Desempenho mediano para um time que conseguiu chegar nos playoffs, né? Lesões foram um problema também no Eagles, vem sendo ao longo dos últimos anos, né? Desde 2017, vem sofrendo 2018, agora também com lesões. Uhum. Onde você vê esse ataque do Eagles podendo chegar esse ano? Sempre pensando que as lesões não vão dar para ficar analisando lesão. Mas no caso, o Eagles tá mais ou menos que nem o Chargers, dá pra você já contar com as lesões, assim. Não, de brincadeiras à parte. Eu acho assim, Paulo, é uma coisa que o torcedor do Eagles não quer muito aceitar, mas isso tem acontecido. O front office mudou o mindset, né? Esse ano, porque até o ano passado era all-in. Todos os negócios da Free Agents foram visando a deixar o time cada vez melhor, dando profundidade, gastando o que for, não valorizando muito pique de draft. E esse ano, assim, por conta do que aconteceu ano passado, que é um time envelhecido, um time que algumas peças já estavam decadentes, outras se machucaram por conta também da média de idade do time ser avançada. O time mudou a direção. Então, assim, não é rebuilding, mas é um retooling, né? É uma reforma onde o time realmente foi muito menos agressivo na free agency, embora tenha tido alguns nomes, a gente vai falar, né? Mas a intenção é realmente dar uma juventude para esse time, dar uma cara diferente. E mais jovem, assim, e mais saudável, possivelmente, né? E respondendo a sua pergunta, dito tudo isso, respondendo a sua pergunta, o ataque não teve muitas adições, a não ser a pick de draft, né? O Reagor, e a volta dos que estavam lesionados, no caso o Deshaun Jackson, quer dizer, só o Deshaun Jackson. O Lane Johnson, o Zach Ertz terminou também a temporada baleado, Alshon Jeffrey não vai jogar pelo menos as 6 primeiras partidas, ainda bem. E a gente tem uma expectativa um pouco mais baixa esse ano. O ano passado, a essa altura, eu estava falando aqui que o time era um contender da NFL. Mas esse ano não. Esse ano a gente está realmente apostando nesse rejuvenescimento. E se tudo der certo, né? Por que não? Né? Eu penso assim, eu confio bastante na qualidade do Carson Wentz. Eu acho que ele mostrou, principalmente ali no final da temporada, que ele é um cara que ele consegue elevar o nível do time, porque os Eagles teve inúmeros problemas, um monte de jogadores de practice squad recebendo bola, caras que eram quarterback no college, outros que eram jogador da AAF,
Um motorista de Uber, um padeiro, tava todo mundo catando a bola ali, e ele conseguiu arrancar, né? Apesar do final da tabela ser uma final fraco, né? Ele arrancou vitória. Conseguir vitória no NFL nunca é pouca coisa. E, então eu confio nisso. Né? Exatamente, na semana 16. E ele jogou bem, jogou muito bem aquele jogo. E eu penso assim, eu acho que ele é um quarterback incrível em momentos totalmente bizarros, assim, por exemplo, 3ª para 12, assim, dá tudo errado no pocket, ele tem que sair, fazer alguma coisa, ou realmente está jogando sem recebedor, ele parece que ele se supera e tal. O problema do Carson Wentz ainda são 2, né? Um é o excesso de fumbles, que é muito para um quarterback titular da NFL, e o outro é que ele é um quarterback meio médio em situações normais, que é uma coisa meio estranha de explicar, não tem muita explicação. Ele não se destaca em early downs e situações normais de jogo, né? Ele realmente... E aí, na média, ele acaba sendo um quarterback acima da média, né? Por conta desses momentos espetaculares dele. Eu penso que o time criou um patamar, quase que um piso ali sabe, de... Se o quarterback se mantiver saudável e a qualidade que tem o head coach, né, o Doug Peterson, eu acredito que é um time que vai sempre brigar, é um time chato de ser enfrentado, né? É um time que sempre briga, sempre complicado de... Não se dá por vencido nunca. Tanto que no jogo de playoff sem o quarterback, a gente ainda ficou uma posse. E no último drive a gente tinha chance de empatar o jogo. Com o Macau e tudo. Se eu puder dar um pitaquinho, os Eagles são o único time da NFC Leste que manteve o treinador. Sim. E no momento que a gente está sem pré-temporada, com redução de treinamentos, etc., eu acho que o Eagles parte com uma possibilidade de já estar um passo à frente de todos os outros 3, né? Eles estão mudando. É exatamente isso que eu ia puxar, Felipe. O Carson Wentz e o Doug Peterson, 2 caras já estão aí há 4 anos. 4 anos juntos. 4 anos juntos. Eu até ia perguntar pra você, primeiro, a gente viu o 2017 do Carson Wentz, foi um ano que se ele tivesse mantido saudável, talvez seria o MVP da temporada. E depois disso, ele teve uma regressão à média, é um quarterback competente, mas faltava também talentos recebedores, tanto Zach Ertz, trouxe o Herbert, que é um cara que é bem dinâmico, e aí eu ia te perguntar, você acha que esse pode ser o ano pro Carson Wentz voltar a brilhar, ou você acha que a gente vai estacionar na média ali? Comigo? Isso. Ah, tá. Olha, a minha visão de torcedor de outro time é que o Carson Wentz realmente é um quarterback acima da média. Só que eu vejo problemas de consistência, como o Edu já falou, muito grandes nele. Eu acho que você fazer o arroz e feijão é uma necessidade em todos os jogos, especialmente da NFC Leste, que é uma divisão muito igual, né? A falta desse arroz e feijão acaba fazendo com que o elenco do Eagles, que acho que talvez seja o segundo melhor da divisão, acho que os Cowboys está assim, uma rusga melhor do que a dos Eagles, e sofre, como eu falei, por causa do treinador, que é novo. Eu vejo o Carson Wentz fazendo essas espetaculares. Eu passei muita raiva com ele escapando de sacks do Ryan Kerrigan, né? Mas eu vejo também uma falta, essa espetacularização dele, ela disfarça a necessidade que existe da espetacularização, que acaba sendo porque ele não faz o arroz com feijão muito bem.
né? Então, o jogo acaba ficando num termo, ele acaba se enrolando, quase recebendo saque. Eu não vejo ele virando um cracaço da NFL. Eu acho que ele continuará, assim, um quarterback entre top 10 e top 14 na NFL. O que é muito bom, né? Isso não é uma coisa ruim, é muito bom. Essa falta, se ele conseguir evoluir ainda mais, o que eu acho meio complicado, porque ele já tem 4 anos de experiência, eu acho que ele pode chegar, mas eu acho que o 2017 foi fora da curva mesmo. Não vejo ele conseguindo chegar naquele nível novamente, até por conta dos treinadores de estudarem ele. E eu vejo uma característica dele, esses momentos espetaculares, como ele falou, e a falta do arroz e feijão faz parte, porque ele fez o arroz e feijão muito bem também em 2017, e é uma coisa que faltou depois disso, seja por conta de lesão, seja por outros fatores. Eu não vejo o Carson Wentz se elevando de novo ao patamar de 2017. Eu vejo ele bom, ou até muito bom, assim, digamos assim, no máximo um top 8, mas acima disso, como ele foi em 2017, eu não vejo isso acontecendo. Do outro lado da bola, o Eagles teve, desde o Super Bowl, tem uma defesa extremamente consistente, uma defesa muito forte, principalmente o pass rush ali, uma boa rotação entre os jogadores, mas veio sofrendo nos últimos anos com uma secundária que atrapalhava o time. Para isso fez uma adição grande aí na off-season, que foi o Slay vindo lá de Detroit. O quanto você acha que impacta um verdadeiro corner 1 que fazia um tempo que o Eagles não tinha nessa defesa? Cara, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que dimensionar o impacto que ele vai ter nessa defesa é complicado, porque a gente sabe que é um grande talento numa secundária que ainda carece de mais ajuda, careceria de mais jogadores com um nível acima da média para poder garantir que é uma secundária que vai parar o ataque aéreo adversário da forma que se espera. Mas eu acho que sim, que o Slay é um dos grandes cornerbacks da liga hoje em dia. Acho que é uma grande adição dos Eagles, acho que é uma evolução muito grande para essa secundária. Mas importante para a secundária também o pass rush, né? O fato do Eagles sempre conseguir acelerar o raciocínio, né? A leitura de jogadas do quarterback adversário faz com que o trabalho da secundária fique facilitado. Então, quando você tem um cornerback que é um dos melhores da liga, e você tem um pass rush que funciona, que apressa o quarterback adversário, que não deixa ele pensar por muito tempo, que não deixa ele fazer a progressão de leituras como ele gostaria, facilita muito. Então, eu acho que a defesa do Eagles melhora, sim, com o Slay, mas não sei se melhora o suficiente para desempenhar muito melhor do que o que apresentou aí em 2019. Ainda é uma defesa boa ali, na faixa mediana, né, entre a 10ª e a 20ª defesa da liga, então é uma defesa de média para boa, e que melhora com o Slay, mas acho que ainda não vai ser a defesa que vai carregar o time, por exemplo, ainda não é aquela unidade que carrega o time naqueles momentos que, como o Frederico falou, que o Carson Wentz não conseguir fazer o feijão com arroz. Eu acho que essa defesa aí não vai ser aquela defesa que carrega e que garante, o Carson Wentz pode ir aí mediano que a defesa resolve. Acho que ainda não é essa unidade, mas eu acho que melhora sim em relação ao Slay. O Edu, você que acompanha mais de perto, qual a sua sensação aí com essa defesa? Que sempre foi, assim, chamava atenção. Você acha que... na verdade, assim, vou dar um pouco de contexto, né? Porque eu que já acompanho mais. O segredo de 2017 qual que era? Era uma grande rotação com qualidade da linha defensiva. Então o Eagles tinha 8 jogadores rotacionando, 7 deles conseguiram mais de 20 pressões na temporada. Então você não tinha o melhor pass rusher da NFL, mas você tinha todos os jogadores que entravam descansados e faziam muito bem o trabalho. Sendo justo interno, eu acho o Fletcher Cox, na época ele era ali o top 5, gerando acho pressões mais, por né? dentro.
Acho que até mais. Enfim, mas acho que até eu colocaria um top 3 ali. Mas ok. E se botar o Aaron Donald ao concurso, então ele sobe pra top 2. Que é justo, né? Enfim. Eu vou citar. Agora, então esse era o segredo, né? E porque é assim que funciona. Então, e voltando, em 2017 a dupla de corners era o Ronald Darby e o Mills, Jerry Mills. Então, assim, nada de espetacular também, nada de excepcional. E a pressão é que fazia com que, assim, a linha defensiva elite é que gerava essa sensação de que a secundária não precisava ser nada além do que média, né? E o Eagles quis emular isso por mais tempo. Então contratou o Malik Jackson pro lugar do Tim Jernigan. Na verdade, manteve o Tim Jernigan que contratou o Malik Jackson. O Malik Jackson se machucou na semana 1. O Tim Jernigan se machucou na semana 2. O quarto reserva se machucou também no meio. Então, assim, por aquele ADL splitado, Paulo, o Eagles, em 2008, foi o primeiro time em perdas por lesão de linha defensiva. E a gente, né, então assim, é óbvio que eu não vou defender esses filhos da mãe dos corners do Eagles. É óbvio que eles são ruins. É óbvio, ok, eu não vou mais, não caio mais nessa, é que nem o Chargers, não dá. Mas assim, os Eagles sofreu por 2 anos consecutivos perdas muito sérias nessa unidade que é para ser o carro-chefe. Então esse ano não foi diferente. Então a gente tem a volta do Malik Jackson, a gente contratou o Hargrave do Pittsburgh Steelers e a gente tem uma rotação entre Fletcher Cox, Hargrave e Malik Jackson. Mantivemos aí o Brandon Graham, já tinha mantido ano passado, o Derek Barnett precisa melhorar um pouquinho, né, para ser o que prometia. Trouxemos de volta agora o Vinny Curry. Quer dizer, se você for ver, o que o Jim Schwartz está tentando fazer é a mesma coisa. É você fazer uma extraordinária rotação, e eu acho que o Eagles e o Washington, para mim, são as duas melhores linha defensiva hoje da NFL, em termos de profundidade, em quantidade de jogador, quantidade, tá? Não os maiores talentos, né? Exatamente. Em quantidade de jogadores, eu penso que o Washington e o Eagles são as duas melhores. E se a gente não tiver, de novo, o azar que a gente teve nos últimos 2 anos, a ideia é que a secundária não precise ser extraordinária. Aí o Slay anulando um lado do campo, então eu penso que há uma possibilidade grande de melhora, né? Tem muita interrogação ainda, né? Você tem o Mills sendo recontratado para ser safety, você tem o segundo corner mesmo, que você tem que ter aí, vamos ver se o Maddox ou o Sidney Jones, um dos dois pode, quer dizer, sem nenhuma esperança que isso vai dar certo. Linebackers é muito fraco, o Eagles realmente tem uma postura, tem um posicionamento de falar qualquer um pode jogar ali, entendeu? É uma característica do Schwartz falar assim, qualquer um pode jogar ali. Aí a gente contratou qualquer um, que foi aquele do Chargers, lá o Brown, e aí ele se aposentou. Agora a gente vai provavelmente contratar um outro qualquer um. Então eu não sei, eu penso que, claro, tem muita interrogação, né? Como eu disse no começo, na abertura do programa, o Eagles não é um time que deu all-in, né? É um time que está pensando em rejuvenescer, está pensando em dar snaps para jogadores jovens, para ver o que dá, né? Não é aquela estratégia de vamos vencer, temos que, né, aproveitar a janela. Eu acho que o Eagles entende que a janela já está meio que fechando, então está tentando abrir uma nova. Mas existe um potencial, se a gente não tiver tanto azar assim, da defesa ser melhor. Mas no fim, né, Edu, você não até porque tem que lidar com um problema de cap, né? Como que é? Cap. Sim. O ano que vem. Cap, né? Não, o ano que vem vai ser terrível, né? Porque o Eagles fez um planejamento para 240 milhões, aí veio o coronavírus. Não sei. Até por isso a tentativa de rejuvenescer e de dar mais snaps para essa galera mais jovem, assim, até para poder
Claro. conseguir montar um time baseado nessa galera jovem, ainda em contrato de calouro, para poder ir cortando alguns veteranos mais desnecessários que acabam comendo um espaço de cap muito maior, né? Exatamente. Você vê, o Eagles nos 2 anos que deu all-in, ele teve 5 piques de draft cada um dos anos. Foram 10 draftados em 2 anos. Isso é o pior número da NFL de longe, em termos de quantidade. Esse ano o Eagles draftou 10. Só esse ano draftou 10. Então, essa é a mudança de mindset que eu disse que o front office já está começando a ver. O time playoff, tudo pode acontecer. Vamos então pro Giants, Tobias. Giants, passado, o 23º ataque da NFL, o 27º viu Daniel Jones foi o 10º quarterback da liga, e a OL foi a 10ª block pela NFL. E apesar de tudo, que pós-draft, muita gente... Eu também não. Mas apesar dele não ser ordinário, esteve longe de ser um quarterback horroroso. Ele foi um quarterback calouro, por um ano de calouro, foi um quarterback decente. Teve ali 2 posições do Kyler Murray. E o Kyler Murray foi o rookie do ano, né? Sim, então ele respondeu, deu a resposta sobre se ele pode ou não. O Giants, pelo menos, qual a sua esperança para o desenvolvimento? Não, o desenvolvimento de todo mundo. Todo mundo viu essa semana essa semana com o tamanho do menino, né? Como o Edu falou aí, né? A gente enfrenta 2 das melhores DL da liga, né? Ele tinha que ganhar corpo aí para poder bater de frente com os caras, senão ele não ia aguentar. Mas fora isso, eu acho que sim, Paulo. Eu acho que esse primeiro ano dele foi uma primeira resposta a toda a crítica durante o processo de draft. Porque se a gente for levar em consideração o desempenho dele no primeiro ano, como você disse, foi um desempenho de calouro. É normal ele cometer erros. Ele teve um problema muito sério e muito específico, que foram os fumbles. Mais de 20 fumbles numa temporada, ou 19, 18 fumbles numa temporada só. É um número ridículo, é um número absurdo, que não tem como se manter num nível profissional cometendo erros nessa quantidade. Ele teve alguns problemas com interceptações também, mas ele teve um desempenho que eu fiquei bastante satisfeito. Assim, eu acho que respondeu a todo o ódio que eu tinha do David Gettleman por ter draftado ele na pick 6. Respondeu um pouco desse ódio. Acho que ele tem tudo para evoluir com o nosso novo coordenador ofensivo. Apesar de toda a crítica, né, ao Jason Garrett como head coach, eu acho que como coordenador ofensivo ele tem um retrospecto bom, tem um retrospecto de bons trabalhos, e acho que ele vai ter capacidade para desenvolver aí tanto o Daniel Jones quanto o ataque dos Giants. Acho que se o Daniel Jones resolver esse problema dos fumbles, das interceptações, né, dos turnovers, e conseguir evoluir em relação às leituras, evoluir em relação à presença dele no pocket, eu acho que ele tem tudo sim para ser não vai ser um quarterback elite, não vai ser líder em estatísticas na NFL, mas eu acho que ele tem tudo para ser um quarterback sólido, um quarterback titular, capaz aí de levar os Giants para algum lugar nesse futuro. Um detalhe, uma coisa que eu acho que é pouco valorizada no Daniel Jones é a capacidade que ele tem de correr com a bola. Eu acho que isso é uma coisa que os Giants não tinham e nunca tiveram, e ter isso agora, ter essa possibilidade de um quarterback que, quando aí pressionado e coisa assim, consegue ganhar jardas, consegue se desenrolar na situação de pressão e ganhar jardas com as próprias pernas. Acho que isso é uma novidade bem interessante, que vai ser bem curioso de ver como o Garrett vai desenvolver isso, né? A gente sabe que com o deck ele conseguiu usar bastante esse jogo corrido do deck lá em Dallas, então acho que ele vai ser um bom nome para desenvolver o Daniel Jones, e o Daniel Jones é um cara que tem material humano para crescer, para evoluir, e precisa corrigir esse erro básico primário que são os turnovers, né? No draft desse ano, as primeiras escolhas, a AOL já evoluiu, o Andrew que era muito melhor draft, mas se não melhor, a base da unidade é que ele era o mais impactar. Sim. Então, passou por bastante. Sim, principalmente essa nossa linha ofensiva, né? A gente sofreu muito nos últimos anos de Eli Manning,
com uma linha ofensiva que não dava tempo para ele fazer as leituras, não dava tempo para ele trabalhar, que não conseguia abrir espaços para o jogo corrido se desenvolver. Então era uma linha ofensiva que sempre nos últimos 5, 6, 7 anos aí tem sido um problema muito grande dos Giants. E eu acho que os Giants têm se movimentado bem para corrigir esse problema. Em 2018, draftou o Will Hernandez, que é o guard, que teve um ano de calor muito bom. Ano passado ele regrediu um pouquinho, mas tem tudo para se desenvolver. Trouxe o Kevin Zeitler ano passado, que era do Minnesota Vikings. E esse ano, provavelmente, a gente vai jogar com os 2 tackles calouros, né? Provavelmente o Andrew Thomas vai jogar como left tackle e o Matt Peart, que foi draftado no 3º round, vai jogar como right tackle. Porque o Nate Solder, que, enfim, não posso proferir as palavras que eu gostaria de proferir para esse cara, porque é um cara que ganha uma fortuna para fazer a desgraça que ele fez na linha ofensiva dos Giants ano passado, um dos tackles que mais cedeu sacks e pressões na liga ano passado. Então, acho que o fato dele ter optado por não jogar a temporada de 2020 em função do coronavírus aí foi um bem que ele fez para ele, para a família dele e para toda a torcida dos Giants. Então, acho que essa juventude da nossa linha ofensiva é um ponto negativo, porque a gente provavelmente vai ter muitos problemas aí com saída falsa e todas as questões de calor, mas provavelmente a gente vai ter uma linha ofensiva se desenvolvendo e que pode vir a ser um ponto ok do nosso time para o futuro aí breve. E acho que a gente tem bastante talento jovem em vários setores, na linha ofensiva. A nossa secundária também é uma secundária bastante jovem, tem, apesar agora, né, do DeAndre Baker, que está sendo julgado aí pelo assalto, ainda assim é uma secundária jovem, tem bastante talentos. Agora, como você bem disse, com o Xavier McKinney, que foi para mim uma das melhores escolhas do Giants no draft. A nossa linha defensiva também é bastante jovem, né, com o Tomlinson e com o Dexter Lawrence. Então eu acho que é um time jovem, é um time que tem potencial para evoluir. Talvez não, com certeza não é ainda o ano dos Giants, 2020. Eu acho que todo esse time, toda essa juventude tem que ter tempo para se desenvolver ainda, mas é um time que tem margem para se desenvolver, tem talento para se desenvolver. Acho que tô pensando em ganhar agora o processo de... Mas você vê uma evolução no ano passado, tá melhor, empolgar um pouco? Olha, eu acho que o Giants vai evoluir, especialmente por conta da linha ofensiva. O Giants, na realidade, foi o time que mais me fez amaldiçoar o draft desse ano, né? Porque não basta você torcer para um time, você tem que amaldiçoar seus rivais de divisão, né? Eu infelizmente eu gostei muito do draft dos Giants e acho que eles devem evoluir esse ano. Eu tenho a mesma visão do Tobias com relação ao Jason Barrett. Eu queria muito que ele tivesse ficado como HC lá nos Cowboys, porque isso já ajudava bastante, né? Mas como coordenador ofensivo, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, sim. Eu vou dizer que, como rival de divisão, o Daniel Jones, ele ainda não me provou. Ele fez um bom jogo contra os Redskins, mas agora contra o Washington Football Team, ele vai ter que provar direito. Entendeu? Porque o Redskins nunca mais... enfim, desculpa, eu sempre volto no meu time, porque a principal impressão que a gente tem do Survival de Divisão são dos jogos que a gente faz em combates. Aquele negócio que me deixa com mais raiva do outro time, porque eu fico com raiva do meu time que o outro time fez bem. E o Daniel Jones, eu não fiquei com raiva suficiente ainda, né? Então, eu vi ele jogar, eu acho que o time vai evoluir, mas digamos assim, os Giants eu acho que está um ano atrás de Washington na evolução. Quando a gente fala de Washington eu falo por quê, mas eu acho que é um ano a mais.
Ele está se reevoluindo com o De Figueiredo, mas eu acho que vai melhorar. Eu acho que todos nós que estamos aqui, exatamente porque não tem ninguém dos Cowboys presentes, a gente vai fazer os Cowboys ficar na reveira da divisão, né? Então, essa torcida, eu acho que é quase unânime aqui, mas eu vejo os Giants evoluindo, infelizmente, mas eu vejo efetivamente eles evoluindo. Eu guardei a última pergunta para você. Mas a estrela desse talvez o melhor talvez o melhor jogador em termos de talento é o Saquon Barkley. Isso aí. O Aaron teve ele lá em Dallas e conseguiu fazer um trabalho. Você acha que ele vai conseguir o Barkley? Sério? Eu acho que é até de uma certa forma tranquilo, né? Você contar com esse talento. A gente brinca, né? Você sabe que eu não... Eu penso que uma das grandes decisões erradas do Giants dos últimos tempos foram muitas, né? Que fizeram o time estar aí nesses 4, 5 anos aí desde aquela campanha de playoff, uns 4, 5 anos atrás, né? 2016, 4 anos atrás, que o time realmente regrediu muito por conta de decisões equivocadas. Essa foi uma delas, porque realmente na posição número 2 do draft, para mim é uma coisa inconcebível, né? Mas se você pensar em talento, e eu sempre falo que eu discordo que se fala que todos os running backs são iguais, né? Eu só acho que não vale a pena. Mas realmente o Saquon Barkley, ele facilita as coisas, né? Então você fazendo um sistema de bloqueio relativamente decente, ele vai conseguir ser a peça fundamental e aliviar um pouco a pressão do quarterback, né? A gente estava falando do Daniel Jones. O Daniel Jones, realmente, eu concordo com o Tobias aí, que ele surpreendeu muita gente, a mim também. Ele se posicionou, talvez, na cabeça das pessoas como realmente um projeto possível, né? A gente ainda não sabe se vai, mas a gente, pelo menos, na hora do draft, todo mundo tirou sarro e falou, nossa, o que os caras estão fazendo? Agora a gente viu se é um projeto possível. Tem muito problema, né? Eu estava lendo aqui, bolas que viajaram 20 jardas, apenas 28,8% dos passes foram completados. Isso é o 25º entre 30 quarterbacks. Então também tem problema de precisão na deep ball, além do que o Tobias falou sobre a questão dos fumbles, né? Quer dizer, claro, a gente não esperava que ele fosse sair da piada do draft para o melhor quarterback calouro do ano, né? Então, assim, dentre a expectativa que a gente tinha, ok, né? Mas eu penso que ele ainda vai precisar de mais tempo, né? Eu acho que a curva dele é um pouco mais longa, porque ele não é aquele talento nato, né? Então ele precisa desse tempo, e eu acho que nesse contexto, um coordenador ofensivo, que eu não gosto dele, mas como head coach, mas como coordenador ofensivo, ele é um cara experiente, e o talento do Saquon Barkley, contando um pouquinho também com a evolução da linha ofensiva, vai talvez dar esse tempo necessário aí pro Daniel Jones. Mas tem que parar de errar, né? Teve um monte de erro aqui do Giants em relação a... o Odell Beckham virou já Bill Pepper, Dexter Lawrence e o Jimenez. Nate Soldier, maior contrato de linha. Ogletree, um puta do contrato, e depois não deu em nada, depois foi cortado. Jonathan Stewart, você tem um monte aqui, né? Tem uma lista, a lista de erros do Giants, assim como a do Washington, também é muito grande. Esse é o problema, assim, os times, os dois times, eu acho que são muito próximos nesse sentido. Eles evitam fazer realmente o rebuilding, né? Eles ficam realmente jogando com as duas estratégias. Eu falei isso no podcast do ano passado, da divisão, que eles ficam brincando de reconstruir ao mesmo tempo de querer ganhar agora. Então você dá sinais trocados. Então você manda embora alguns jogadores e contrata o Landon Collins, no caso do Washington, né? Por um puta no salário. Aí manda embora o Odell
salário caro, vamos reconstruir, não sei o quê, pega Golden Tate, que é um bom jogador, mas 10 milhões. Essa é a questão. Eles não se posicionam, nenhum dos dois times se posicionam estrategicamente para uma liga de cap, onde você tem que acumular recursos. Se você não está pronto ainda, você troca jogadores, valoriza o draft, acumula recursos, acumula cap, o cap é acumulativo, vai passando de um ano para o outro. Eu penso que esse é um dos grandes problemas nos últimos anos dessas duas franquias, na verdade, né? Então eu concordo que assim, existe um projeto, existe uma possibilidade, ainda não é claro que isso vai funcionar, mas o time tem que parar de errar. O front office tem que parar de errar, porque senão nunca vai chegar nesse ponto. Mas eu acho que só para complementar isso que o Edu disse, eu acho que 2020 é o primeiro ano que esse front office do Giants começou a parar de errar. Eu acho que fez boas escolhas de draft, eu acho que trouxe boas adições na free agency, né? O cornerback lá do Carolina Panthers, o Bradbury, para mim foi uma das melhores aquisições de free agency do Giants nos últimos anos. É um cara que jogou a carreira inteira jogando 2 vezes por ano contra Michael Thomas, Mike Evans e Julio Jones, e que tem bons números, ainda consegue se manter bem nas estatísticas ali, mesmo jogando praticamente metade da temporada contra 3 dos melhores wide receivers da liga, né? Então foi uma grande aquisição. Acho que talvez o único erro dos Giants tenha sido o Blake Martinez nessa free agency, né? Que é um linebacker aí que apesar do acúmulo de número de tackles que ele tinha lá nos Packers, ele é um cara que tem alguns problemas aí de leitura e de posicionamento e tal, mas eu acho que o Giants fez boas aquisições, boas escolhas, conseguiu trazer alguns veteranos que não saíram tão caros como um Nate Solder da vida para complementar esse elenco, mas apostando basicamente na juventude, né? Nossa linha defensiva é bastante jovem, corpo de linebackers, né? Lorenzo Carter, o próprio Ximenes ali que o Edu citou, que entrou na troca pelo Odell Beckham Jr., é um cara que também tem tudo para se desenvolver, que tem talento para se desenvolver. Ano passado a gente draftou no 5º round o Connelly, que é um linebacker que nos 2 primeiros jogos ele teve 2 interceptações e depois acabou rompendo o ligamento do joelho, acabou ficando fora do restante da temporada, mas é um cara que volta para esse ano, então tem tudo para se desenvolver. Então eu acho que, de novo, como o Edu disse, é um time jovem, é um projeto baseado no Daniel Jones, é um projeto baseado num quarterback que, como o Edu falou, era a piada do draft e mostrou que não era uma piada, fez pelo menos a gente entender o que os Giants queriam. Ainda não é um cara aprovado na liga, mas pelo menos justificou o fato dos Giants ter dado esse reach no draft para pegar um cara que não era tão bem cotado. Então acho que existe um projeto e essa para mim é o maior alívio, assim. Ter um projeto para daqui 2, para daqui 3 anos é um projeto. Não é um time que vai ganhar agora, tudo bem, eu posso esperar, mas saber que no futuro próximo a gente vai ter boas possibilidades aí é um grande alento para mim como torcedor dos Giants. Bom, para finalizar então, Washington passa a 24ª defesa da liga, problemas com o quarterback que o time não conseguiu. Não escolheu o quarterback, não teve exatamente o quarterback a temporada toda, tanto que o PR da ESPN, o quarterback do Redskins foi ranqueado. A OL perdeu o seu Williams, foi a 23ª em Glasgow, mas a 15ª. E eu acho que esse é o grande problema, eu ver, do Washington. A posição de quarterback parece que tinha essa ideia de liberam, apressar, entrar. E esse ano existe essa quem será o quarterback de Washington. Como que tá essa situação de quarterback? Na realidade é um pouco mais complicado que isso. Pegando o ano passado, a gente tinha um treinador, o Jay Gruden, que tinha uma necessidade premente de começar os 6 primeiros jogos da temporada
no mínimo 3-3. Né? Então, sob pena de ser achincalhado e demitido, como foi. E aí você traz um quarterback que... Eu não tenho boas palavras para falar de Case Keenum. Né? A gente tem... você tem que escolher, você está num podcast de alto nível, então você não pode falar muito o que você acha do Case Keenum aqui. Mas, segundo o Jay Gruden, era o quarterback que dava melhores condições para o então Redskins vencer. Obviamente ele estava errado, porque quem confia em Case Keenum cai do cavalo, né? A não ser que você tem um ano de luz, como ele teve nos Vikings, e o quarterback acabou assumindo com base num esquema do ano passado, que foi o do nosso técnico de linha ofensiva, que era muito bom como técnico de linha ofensiva. Ele foi contratado a peso de ouro dos Cowboys, e o Bill Callahan, e o Bill Callahan, como técnico de linha ofensiva, ele tem uma coisa que ele gosta muito. Eu acho que vocês já ouviram falar. Falou do Saquon, pediu para o Eduardo, ele dar uma risada. Eu acho que vocês sabem que as estatísticas dizem que o jogo corrido não importa você tentar. Não importa você conseguir. Importa você tentar. Essa é exatamente o contrário do que pensava o Bill Callahan. E assim, sem um esquema específico, sem um único snap com os titulares, ele jogou os Leões, Dwayne Haskins, a 15ª escolha do draft ano passado, e como escolha, ele era o quarterback 3 da franquia, então ele tinha menos snaps de treino, etc., não tinha que pegar o playbook, tanto ele não era nem o que segurava a prancheta para poder entrar em campo. Então, isso causou, obviamente, problemas, mas o Dwayne Haskins entrou, e eu não sei, acho que vocês não viram o que eu vi o ano passado com o Dwayne Haskins. Porque o que eu vi foi um quarterback que, jogo a jogo, ele ia mal em um aspecto, e naquele aspecto ele ia melhorando, jogo a jogo. Todos os jogos que teve o Dwayne Haskins, você via ele evoluindo jogo a jogo, até que chegou nos últimos 4 jogos da temporada, que ele ficou, nesses últimos 4 jogos, entre os melhores quarterbacks dos últimos 4 jogos da temporada. Ele teve uma evolução, cá entre nós, eu acho uma evolução bárbara, né? Porque você começar do nada e chegar com um dos 4 melhores dos últimos 4 jogos, se você pegar só esses 4 jogos, a estatística dele fala isso. E agora, nessa temporada, ele perdeu peso, está em comunicação direta, e com o novo técnico, que é o Ron Rivera, e o Scott Turner, que é o coordenador ofensivo, não há nenhuma dúvida na minha cabeça, e qualquer insider ou jornalista que acompanha, que o Dwayne Haskins é o titular da próxima temporada. Tem o Kyle Allen, tem até o Alex Smith está voltando de lesão, finalmente, aliás, recomendo a todos que vejam o documentário do Alex Smith, que é assim, de tocar o coração, excepcional o documentário. Eu ainda não vi, porque eu vi a foto do perna dele e eu olha, veja, eu chorava em prantos. O que passou esse cara, e o cara voltar a andar já é uma coisa absurda. Além disso, ele está treinando e está na pupilística. Ele está liberado pelos próprios médicos, ele está treinando e está na pupilística. Eu chorava em prantos. Ele voltando, cada coisa dessa, é impressionante. Mas ele só vai voltar para ajoelhar no Super Bowl. Então, e o Kyle Allen, voltando a essa controvérsia, falando do Kyle Allen, porque eles trouxeram o Kyle Allen. Kyle Allen é um quarterback que conseguiu perder um jogo dos Panthers contra os Redskins. E os Panthers conseguiram perder um jogo e o Kyle Allen era titular.
isso para mim dá a noção do que é. Ele pode até ter tido bons momentos, etc., mas o Kyle Allen continua sendo o quarterback reserva, será o quarterback reserva, e Dwayne Haskins, toda a torcida do Washington tem ele muito alto e acha que a evolução dele, que foi do ano passado, vai ser ainda maior este ano. E não há mais controvérsia de quarterbacks. Tentam-se fazer um jogo, uma novela nesse sentido, mas essa controvérsia, se acontecer, é depois de 8 jogos, ele jogando muito pior, o que eu não vejo acontecer. Esse draft passado é um cara que foi pra Exato. desenvolveu muito rápido em Ohio State e já veio pra NFL. Não era um jogador com uma curva de aprendizado, é um jogador com uma capacidade de aprendizagem que a gente pode. O grande problema é que a linha ofensiva de Washington tinha um left tackle extremamente melhores da liga e perdeu esse jogador. Para esse ano, eu não sei também se conseguiu repor esse problema ali. E o Dwayne Haskins é mais pocket passer do que um cara de essa linha, eu confesso que não vi, conseguiu repor Na realidade, a linha ofensiva, o problema é do lado esquerdo da linha ofensiva. O Trent Williams, para mim, eles, durante todo o momento, desde que ele foi draftado, ele começou como top 5 left tackle e a partir do segundo ano ele passou a ser top 3 ou top 2. Primeira, segunda, terceira posição, onde botasse ele sempre tinha que estar numa linha dos 3 melhores left tackles. Ele teve um problema. Eu acho que o Washington, esse ano, ele passa principalmente dessa mudança de mentalidade, que é a contratação do Ron Rivera, e principalmente aí entra os lamentos dos meus colegas de mesa que mandaram o Bruce Allen embora, né, que era o presidente dos Redskins. E isso dá uma possibilidade de, com a carta branca, o Ron Rivera, disso se compor. O Trent Williams, ele vai ser reposto. Eu estou me auto-enganando no seguinte sentido. Eu estou vendo várias estatísticas avançadas e que informam que o SEC, na realidade, não é uma estatística de linha ofensiva, é uma estatística de quarterback. Essa é uma tendência da liga para frente, que começou a se falar dos últimos 5 anos para cá, e isso está ficando mais forte. Eu que ler meu texto, eu falei sobre isso no NoFlags. Você vai fazer um jabá do meu texto. Sobre os 10 exatamente isso. Então, ele fala sobre técnica e a meta. Entender a linha ofensiva, mas sim e como você tem um dado relativamente estável, que é o tempo do quarterback no pocket, ele costuma ser estável de um ano para outro, ou seja, o quarterback que tem uma tendência a segurar mais a bola, ele vai segurar a bola para a carreira toda. Então, realmente é muito mais, a quantidade excessiva de um sack de um quarterback é muito mais culpa dele do que da própria liga. Sim. E aí entra a alta. O Chargers teve uma OL horrorosa ano passado, certo? Mas foi um dos 10 times que não cedeu. Mas se você olhar o tanto de vezes que o Philip Rivers jogou a bola fora para não sofrer sack, você descobre o quão horrível era a linha ofensiva. Sim, então, é exatamente por causa disso que eu estou me auto-enganando. Eu não estou querendo ir contra essa estatística. Porque eu quero entender que a linha ofensiva esse ano, especialmente o lado esquerdo, não vai atrapalhar muito o desenvolvimento do Haskins, porque ele, nessa evolução que ele mostrou, ele inclusive começou a soltar a bola mais rápido, né? Então, espera-se que
que o rapaz que veio, o Cornélio Lucas, ele veio dos Bears, não seja o titular, porque ele é horrendo, horrível, né? O principal problema eu acho que vai ser o Sadiq Charles, que foi o nosso draft de quarta rodada. Eu gostei muito do tape dele. Ele caiu por problemas um pouco disciplinares. Se você pensar só o tape dele, ele poderia ser draftado numa segunda rodada facilmente. Eu acho que ele vai assumir o left tackle. E no left guard, que é o segundo problema que a gente tem, que ano passado a gente recuperou o Eric Flowers, né? Que foi extremamente bem como left guard. A gente tem o Wes Martin, que ano passado atuou mais como right guard no lugar do Brandon Scherf, que é o único super destaque da linha ofensiva. E eu gosto muito do nosso center, que é o Chase Collier. Né? Então, o Morgan Moses, eu também espero que ele finalmente ouça a snap count, porque eu nunca vi tanta falta por um right guard, por um right tackle, né? Mas enfim, ele é o nosso right tackle, ele tem muito potencial. Vamos escolher a terceira rodada, que evoluiu excepcionalmente. Só que depois que renovou o contrato, ele passou a pôr cera no ouvido e não ouviu o snap count, e é falta atrás de falta. Né? E sempre false start. Mas resumindo, deixa eu só resumir. Quanto à linha ofensiva, eu espero que ela não atrapalhe o Haskins, mas existem vários problemas, como eu acabei de falar, sobre todos os previstos titulares. Né? Eu espero que ela não atrapalhe, mas eu acho que vamos embora para temporada. Do outro lado da Ryan Kerrigan, Montessuet, que é muito... E você está esquecendo o Matt Leonidas. Sim. Leonidas. Então é um jogador bom. Jonathan Allen, primeiro round. Foi. Darren Payne, Os 4. Isso. São cinco jogadores de primeira rodada na 49ers. Além disso, Collins, essa defesa do Rams ajudar esse a buscar coisas maiores? Acho que sim, Paulo. Eu acho que essa defesa é o grande ponto forte do time de Washington, com certeza essa defesa, e principalmente essa linha defensiva, né? Você citou aí os nomes, são todos eles caras capazes de produzir tanto impressões no quarterback, também parando o jogo corrido. Então é uma linha defensiva muito bem estruturada, muito bem montada, muito talentosa, e que qualquer time que vai enfrentar essa linha defensiva, inclusive falando como torcedor do Giants, é o grande problema de enfrentar esse time de Washington, essa linha defensiva, como segurar toda essa pressão que vai vir, como proteger o seu quarterback, o seu running back, contra essa linha defensiva que é muito produtiva. E como eu comentei lá em relação aos Eagles, o fato de você ter uma linha defensiva que produz, que pressiona, que acelera o pensamento e o raciocínio do quarterback, que obriga ele a se livrar da bola muito rápido, que limita o tempo do running back de perceber os gaps, ou até não permite que esses gaps existam. Então, isso facilita o trabalho do restante da equipe, né? Facilita o trabalho dos linebackers, que precisam acompanhar aí essa linha defensiva para cobrir os gaps faltantes, e principalmente facilita muito o trabalho da secundária, que é uma secundária boa, não é uma secundária ruim, não é uma secundária qualquer, é uma secundária que tem bastante talento. Aí você citou o Landon Collins, a gente tem também o Sean Davis como safety, o Kendall Fuller, que são jogadores que têm talento, são jogadores que podem produzir e que vão ter a vida facilitada por essa linha defensiva. Eu acho que a adição do Chase Young coloca essa defesa dos Redskins aí facilmente como uma das top 5, talvez até top 3 da liga. Assim, é uma defesa muito, muito por conta dessa linha defensiva, mas é uma defesa muito potente, uma defesa muito... e nas mãos, principalmente nas mãos do Ron Rivera, que é um cara que tem uma mentalidade defensiva muito forte, que produziu defesas excelentes nos tempos de Carolina Panthers. Ao mesmo tempo que eu tô assustado, eu tô curioso para ver o trabalho que ele vai ser capaz de fazer com esse talento todo.
Na realidade, eu vou te falar que eu sou do time que não fazia questão de Chase Young. A gente... Eu tô falando sério, porque o Greg Manuski, que era o coordenador defensivo anterior, a única coisa que ele sabia fazer era chamar prevent. Era a única coisa que ele sabia fazer. Ele não sabia, não tinha... Ele acabou com uma defesa. A gente está indo para esse ano com 8 first rounders na defesa. Você consegue montar a defesa dos Redskins com 8 first rounders, 2 second rounders e 2 third rounders. É muito talento nessa defesa. E a gente tinha um coordenador defensivo que acabava com qualquer possibilidade. E para deixar mais assustado ainda o nosso querido Tobias, eu vou falar que a gente tem ainda como coordenador defensivo o Jack Del Rio. E isso, para mim, vai ser o ponto dessa defesa, e eu não comemoro menos do que top 5 esse ano. Vai ser um menos disfuncional. Acho menos. Eu assim, com relação à linha defensiva, eu já tinha dito, né? Para mim, em termos de quantidade, eu quero deixar claro que eu falei lá atrás, né, que Eagles e Washington, né, como se eu estivesse desprezando 49ers e tal. Eu tenho certeza que isso vai vir hate, tá? Eu tava falando de quantidade de jogadores, tá? Tô falando da qualidade, né? Enfim, vou deixar claro isso novamente. Mas tem isso, né? Mas eu, assim, ao contrário dos meus colegas aí, eu desconfio um pouco ainda da linha secundária, sabe? Ronald Darby realmente não fez uma temporada incrível no Eagles, né? Muito pelo contrário. E assim, o próprio Kendall Fuller, que é um bom jogador, que saiu do Washington na troca do Alex Smith, foi, né? Na troca do Alex Smith, não foi? Foi, exatamente. Foi. Saiu na troca do Alex Smith, era um bom jogador até, mas foi o preço que se paga por um quarterback. Até a troca foi bem decente, a troca foi bem boa para ambos os lados, né? Para você chegar no quarterback, você tem que dar valor também, não adianta você dar só a porcaria, né? Ele não fez um bom ano, ele teve 35% de índice de eficiência no Kansas City, e o Ronald Darby também não fez um bom ano. Então eu não tenho ainda a convicção, como o Tobias disse aí, afirmou que é uma secundária decente. Eu penso assim, o Landon Collins sim é um jogador pro bowler, consagrado, mas eu ainda vejo como uma interrogação essa secundária, que pode ser, como já dissemos, né, inclusive na parte do Eagles, que pode ser compensada com a excelente linha defensiva em quantidade de jogadores, né? Mas enfim, eu não tô com uma hype tão grande aí quanto os meus colegas, acho que vai um tempo ainda, né? Tem a questão do coronavírus, tem, né, a questão do técnico chegando, coordenadores chegando. O Dwayne Haskins, eu acho que começou muito mal. Ele começou muito mal. Então, se você pegar a estatística sólida dele, ele foi bem ruim. Mas, como o Frederico falou com razão, não, quer dizer, quase houve uma grande evolução, mas eu achei que foi um pouquinho exagerado. Ele falou que um dos 4 melhores da NFL nas últimas rodadas. Eu penso que foi 4 últimos jogos. Não, os 4 últimos jogos foram um dos melhores dos 4 últimos jogos. Na verdade, na página, quem tem a oportunidade de ter o almanac da Football Outsiders, na página 245 do Haskins, mostra o desempenho do Haskins jogo a jogo, e você realmente vê uma curva ascendente. Então, existe realmente o quarto, quinto, sexto e sétimo jogo da carreira dele é bem melhor do que o primeiro, segundo e terceiro. Mas é uma amostra muito pequena, né? É uma amostra muito pequena. Então, eu não tenho ainda também da mesma forma que eu não estava seguro com o Daniel Jones, eu também não estou seguro com o Haskins. Existe uma possibilidade, aí é uma coisa que eu lá na época do draft falei e fui um pouco voz da minoria, do Washington Redskins se arrepender daqui a 4 anos de ter passado pelo Tua e não ter pelo menos comparado os dois projetos, né? Como o Arizona Cardinals fez com o Rosen. Então, o Arizona Cardinals draftou o Rosen. A tendência é você dar os 4, 5 anos para o seu projeto, mas por uma circunstância eles acabaram entrando na posição de draft número 1 no ano seguinte. E aí
eles fizeram a lição de casa, que é o seguinte: o que eu tenho aqui? Qual que é o projeto? Esse. E do outro lado eu tenho o quê? O Murray. Qual que é o melhor projeto? E eles optaram por um caminho não convencional. O Washington poderia ter feito isso também, mas eles confiaram nessa evolução, que realmente aconteceu, né? Mas existe uma chance, sim, daqui a 4 anos, quando a gente for fazer o preview da NFC Leste no No Flags, a gente falar, poxa vida, olha só, eles tinham a possibilidade de pegar o Tua. Pouca gente assim, achava que isso poderia ser uma coisa, mas na época do draft eu falei pro pessoal os perfis do No Flags, até discuti bastante com eles aí no Twitter da vida, por conta disso, porque assim, eu acho que o mínimo que o Washington deveria ter feito é fazer uma comparação honesta entre os dois projetos, o que você tem e o que você pode ter, né? E se você pensar, se você, enfim, fizer a lição de casa e ver que, por exemplo, a questão do ombro do Tua está totalmente equacionada e tal, como parece que está por conta do Miami ter pego logo na sequência, enfim, você tinha que fazer essa comparação. Não sei se o Washington fez, né? A evolução do Haskins nos últimos jogos talvez tenha feito eles falar, não, tô ok, tô ótimo. Mas enfim, daqui a 4 anos a gente vai ver. Eu só queria comentar que eu acho que sobre a defesa, eu tenho um hype bem grande em cima dessa defesa dos Redskins, e tenho mesmo, porque tendo uma linha ofensiva que é uma peneira e tendo uma linha defensiva potente do outro lado, a gente tem que ter medo. Mas eu acho que o grande problema e o que vai impedir os Redskins de evoluir, e principalmente o Haskins de evoluir, é que o ataque é ruim. E não o Haskins, mas a linha ofensiva não é uma linha ofensiva que dá segurança para o quarterback evoluir. Não tem um grande grupo de recebedores, né? Encontrou lá o McLaurin ano passado, mas que é muito limitado a isso, assim, não tem outras grandes opções, não tem outras opções que deem confiança para o Haskins. E o running back da equipe é o Adrian Peterson, né? Que, convenhamos, em 2020 o seu running back titular ser o Adrian Peterson, não sei se é o melhor dos caminhos, né? Então eu acho que esse ataque dos Redskins, dos ex-Redskins, né? Que inclusive ia comentar que o fato de ter tirado o Redskins do nome já é uma grande evolução da equipe em relação a 2019, mas eu acho que esse ataque de Washington é o que vai impedir essa defesa de levar o time tão longe quanto poderia. E olha só, é uma coisa que a gente falou, a gente falou várias vezes nesse episódio que a linha defensiva é a melhor amiga da secundária, a secundária é a melhor amiga da linha defensiva. Mas se a gente puxar um nível um pouquinho mais para cima, o ataque é o melhor amigo da defesa e a defesa é o melhor amigo do ataque. Claro. Se você tem uma baita defesa e um ataque que sofre vários 3-and-outs e está sempre saindo de campo e a defesa entra em campo de novo, pode acontecer aquilo que aconteceu com o Denver depois que foi campeão. Uma grande defesa, grandes jogadores, mas está em campo toda hora. E em algum momento ela vai ceder, em algum momento ela vai ligar o foda-se, vou falar já, né? Então é isso que pode acontecer, claro, a gente vai depender da... E o McLaurin, que você citou aí, foi extraordinário, né? Uma pick fantástica. Ele tem um desempenho de terceiras descidas em DVOA de 18,9%. Isso é extraordinariamente alto para um calouro. Então, o que acontece normalmente quando você tem um número muito fora da curva no primeiro ano? Sophomore slant. Não tô cravando isso, mas esse efeito de regressão à média, que é muito mais do que um efeito estatístico, né, mas simplesmente de acomodação e tal, do estilo, com os caras conhecerem a tape, saber, isso acontece, né? Então, realmente, eu concordo com o Tobias ali, eu acho que depender de um jogador que teve um resultado absurdamente alto no ano de calouro, como realmente a grande estrela do seu ataque, isso é um pouco temeroso. Pode ficar. Só complementando, que eu falei muito da defesa, mas não falei do ataque geral, né? O segundo elemento. O Washington, ele tem um problema muito sério, que é a falta de recebedores, além do McLaurin, que por todas as métricas vistas, a estreia dele foi
Só ficou abaixo que o Odell Beckham Jr., se não me engano, pelo PFF, né? E Saudades, inclusive. Eu entendo essa questão de reduzir a média, é uma coisa até esperada, só que eu acho que o esquema do Scott Turner, que eu acho que ele vai considerar isso também. Tanto que lá, quando a gente está falando dos podcasts, etc., a gente está falando que a gente espera uma queda de targets no McLaurin, né? Por conta do esquema, por conta da necessidade desse envolvimento dos running backers. Eu tenho muita esperança no Antonio Gibson. Infelizmente, o wide receiver 2 titular já está fora da temporada, que é o Calvin Harmon, que foi uma sexta rodada que também parecia evoluir. E o que a gente não tem efetivamente não é nem recebedor, o que a gente não tem é uma válvula de escape que chama tight end. Ficamos sem Jordan Reed, aliás, a gente já vinha sem Jordan Reed faz muito tempo, porque ele só machucava. Eu espero de verdade que ele ponha a mão na consciência e se aposente, porque ele tem, se eu não me engano, são 7 concussões. O cérebro estranho. E isso é só concussões. Ele já assinou com os 49ers, inclusive. Já assinou com os 49ers e eu espero que ele ponha a mão na consciência e não jogue, porque ele já tem, o cérebro dele já é uma geleia, né? Eu adoro o Jordan Reed, mas infelizmente ele não está lá. Tem desde o college. Tem desde o college. Ele teve 5 na NFL e 2 no college. É impressionante. Ele vai sempre com a cabeça. E ano passado ele estava voando. Chegou no último jogo, no terceiro jogo da pré-temporada, o Keanu Neal, mas foi de cabeça na cabeça dele, assim, mas direto. Não tentou nem dar tackle, devia ser expulso enquanto o Jordan Reed não voltasse a jogar. Mas enfim, isso é problema do ano passado. Mas a gente não tem tight end. Você vai para uma temporada com Jeremy Sprinkle, que só serve para ficar no jardim, na realidade, né? Você tem o Logan Thomas, que é um quarterback que virou, que pode ser que dê alguma coisa. Richard Rogers, que é comentado só por causa daquele da Hail Mary do Aaron Rodgers, mas não fez nada nunca. Enfim, a gente não tem tight end, né? E isso é uma grande válvula de escape para os quarterbacks que estão evoluindo, que a gente não pode utilizar dentro do negócio. Isso me preocupa muito mais do que a linha ofensiva. A falta de tight end, e agora a falta de um recebedor número 2. Mas era isso. Então, como recebedor 3, então a gente precisa de um 2. Mas vocês pulam o 2. Olha, de verdade, a gente vai confiar como recebedor 2 o Iman, ou o Antônio Golden Gland. De verdade, a gente fez a brincadeira do que soa isso, o Golden Gland, enfim, mas que é um recebedor muito atlético, não sei o quê, só que você vai ver o tape dele, não tem a mínima separação. É um cara que é para ficar plantado na zona do agrião esperando a bola para ver se ele pega. Então, vamos ver como é que acontece. O meu problema com o ataque, na realidade, são esses dois. Falta de recebedor número 2 e tight end, não é de linha ofensiva. Rapidamente, vamos começar então com quem tem aí o recorde previsto primeiro da NFC, que é o Dallas Cowboys. Dallas Cowboys 12 vitórias, tem a 16ª ali, a mais fácil. Rapidamente, então, você acha que tá dentro do Dallas ou acha que exagerou aí? Cara, com muita dor no coração, mas eu acho que é por aí mesmo. Talvez uma derrota, uma vitória a menos, mas eu acho que é por aí, entre 10 e 12 vitórias, eu acho que é... Mas mais pro 11, 12, assim, eu acho que é bem dentro do possível. Principalmente com essa mudança de coaching staff, eu acho que o Dallas tem tudo para evoluir, tem um ataque muito potente. Acho que talvez não consiga mais vitórias do que isso por causa da defesa, realmente, que ainda tem alguns buracos, alguns questionamentos. Mas eu acho que é por aí mesmo. Edu? Não, estou de acordo. Assim, na verdade, se eles tivessem convertido a eficiência em vitórias, eles já teriam tido
11, 12 vitórias esse ano, né? Como eu disse lá atrás no Dallas, o pulo o salto ofensivo foi muito grande, de 24 para 4, e quando você tem um pulo muito grande assim, espera-se uma regressão também, mas é difícil você imaginar que vai ter regressão se eles reforçaram o ataque com o Sid Lamb, né? Então, assim, realmente a expectativa é que eles, se eles conseguirem resolver essa questão de fechar jogo, uma campanha melhor que o ano passado. Talvez se eu fosse fazer um palpite, eu não preenchi palpite a palpite, mas talvez eu daria 10-6 pro Dallas, né? Mas não é nenhum absurdo o Idal dar 12-4. Olha, eu espero que esteja errado, porque eu não quero Cowboys com 12-4. Mas, infelizmente, é possível. Realmente, essa melhora do ataque é uma variável que, como já disse o Edu, não querendo repetir, eu preferia um 10-6 até por conta desse impalpável que é essa mudança de comissão técnica e por conta da falta de treinos por causa da pandemia. Eu daria um 10-6 ali para os Cowboys, mas 12-4 é bastante possível mesmo. Marta termina 10. Olha, eu tava... Toda vez que eu fiz a simulação ali, batia 9-7, né? Mas ultimamente eu tô um pouquinho mais otimista. Deu uma... assim, vai chegando perto da temporada, a gente vai ficando um pouquinho mais otimista, vai achando que algumas coisas que é uma interrogação vai dar certo. E eu penso assim, a gente teve muito problema nas últimas 2 temporadas, muito problema de lesões, todas na mesma unidade, sabe? Em 2018 foi tudo em corner, a gente pegou corners de practice squad para jogar. Em 2019 foi, como eu disse anteriormente, na posição de wide receiver. E a gente conseguiu 9-7. A impressão que eu tenho é que essa combinação de Doug Peterson e Carson Wentz estabeleceu realmente aquele piso, e o piso é um 9-7, né? Então não tem como eu achar, apesar de eu saber que o Eagles não está numa temporada all-in, que fez movimentos assim estratosféricos e tal, apesar de ter reforçado pontualmente, não dá para eu pensar que o Eagles vai ficar só no piso. E o que o Frederico falou também tem razão, o Eagles pode se beneficiar dessa questão de ter uma estrutura de comissão técnica já há mais tempo. Então, dito tudo isso, 10-6 também está dentro do que eu preveria. Eu acho também que tá dentro do previsto, assim, acho que não foge muito disso. O Eagles, como o Edu falou, vai ter o benefício da manutenção de um sistema de jogo, da manutenção de um coaching staff, da manutenção do quarterback, a manutenção das principais peças aí do elenco. Então eu acho que 10-6 é bem possível. Eu acho que 10-6 talvez seja para cima, assim, acho que seja o máximo, talvez 11-7, 11-5 talvez seria o máximo que esse time consegue chegar. Mas eu acho que 10-6 é bem possível. Eu não tenho muito a acrescentar também. 10-6 para os Eagles no teto que se eu fosse apostar, seria por volta disso, ou 9-7 ou 10-6. 11-5 eu acho que eu não vejo os Eagles indo até lá. Mas 10-6 tá bem em cima. Tá bem. Ryan, ela mais de 7 Então, ao contrário do Eagles, que o 10-6 eu achava que era o máximo, eu acho que o Giants 5-11 é o mínimo, assim, eu acho que com tudo que o time tem para evoluir, com a volta de algumas peças, né, do Evan Engram, o Saquon Barkley estando saudável, eu acho que esse time tem talento suficiente para fazer aí um 7-9, um 8-8 talvez. Não vai brigar por playoff esse ano, mesmo tendo uma equipe a mais no playoff, que os playoffs eu acho que não é o ano ainda dos Giants brigar por isso. Mas eu acho que pode ser um pouco melhor que isso, sim. Eu acho que 5-11 é o mínimo, mas eu tô confiando talvez aí num 7-9, um 8-8. Se fosse levar meu ódio pelo David Gettleman, seria um 15. Ganhando dos Redskins, dos ex-Redskins, né? Mas eu acho que não vai. Eu acho que o time tem tudo para evoluir, sim. Eu acho que mudança de ares, de uma renovação nos ares da franquia, nova coordenação ofensiva, defensiva, novo head coach, eu acho que o time tem tudo para melhorar em relação ao ano passado, então eu acho aí que um 7-9, um 8-8 é bem possível.
Eu acho que 5-11 ou 6-10 para os Giants tá bom. Como eu disse, eu não tenho medo do Daniel Jones ainda. Que eu vi, para mim é 5-11, 6-10 exatamente por causa disso, mas eu posso estar muito errado. Né? Eu efetivamente tenho preconceito porque eu tinha muito medo que os Redskins pegassem o Daniel Jones. Então... vou defender meu filho aqui, o Idal, né? Assim, só para entender como a lógica, né? A gente faz a gente considera o DVOA do time jogando fora de casa, dentro de casa, do ano anterior, e depois a gente tem uma série de, né? Tem o índice de lesões, que é o ADL, que a gente leva em conta também. Depois o desempenho na off-season, que é free agency, e draft, né? Mas o draft sempre com peso menor, porque espera que o calor no primeiro ano, em média, o calor não tem tanto impacto assim. Então, assim, é óbvio, se o time fez uma campanha fraca no ano anterior, ele tende a ter um índice do IDAL mais fraco, né? E a melhora vai depender do quê? Principalmente do quarterback dar realmente um passo à frente. Essas questões, eu penso, como eu disse lá na hora do Giants, essas questões que foram uma grata surpresa do Daniel Jones, no segundo ano vai ter que ser uma confirmação, né? E ele vai ter que realmente subir um degrau. E esses problemas, né, que eu falei da bola, do deep ball, da questão do fumble, a gente vai ver como ele vai corrigir. Enquanto a gente não ver, o Ruidal tem razão, né? Aí a gente vai... Aí a evolução, aí se acontecer mesmo, Tobias, eu acho que é possível, se acontecer um 8-8, um 7-9, vai ser graças a uma melhora que, por enquanto, a gente não está prevendo aqui. Só para comentar, eu acho que a grande evolução dos Giants não vai ser nem em relação ao Daniel Jones. Eu acho que a defesa vai melhorar muito em relação ao ano passado. Porque a defesa do ano passado era um desastre e esse ano está sendo montada para desempenhar um pouco melhor. Então eu acho que é a defesa que vai ajudar. Principalmente, né? Principalmente a secundária, né? Eu acho que principalmente a secundária vai ajudar a melhorar esse time. E aí a gente vai conseguir talvez ganhar jogos aí que a gente perdeu por uma posse de bola. Que vão se converter nessa minha expectativa aí de um 7-9, um 8-8. Recorde. Recorde. Mas vamos falar então. Redskins, Washington. O futebol team. É igual quando o Chargers deixou. É o time uns 2 anos. Mas o Washington tem a 13ª, tá ali, recorde da Washington, 4-12. Na realidade, eu vou falar que eu tenho uma evolução durante a intertemporada inteira, que eu começo achando que vai ser 0-16. Então, no momento, eu já estou acima do 4-12. E eu vou dar, como o Edu aproveitou para explicar como funciona o Idal, eu vou falar o seguinte, provavelmente o Washington tem o único draftado deste ano que a gente sabe que depende menos, um dos mais prontos para fazer um desempenho muito bom, que é o Chase Young. Então, é por conta disso que eu vou falar que a minha previsão neste momento é de 6-10. Quando começar a temporada, eu já vou estar em 15-1. Hoje, assim, é 6-10. 2 tá na... Isso, tá dando abaixo de erro. Mas eu expliquei o porquê que eu tô 2 a mais, por causa do Chase Young. Eu acho que vai depender muito da evolução desse ataque. Como você comentou aí, se o time não desempenhar melhor, a expectativa é o 4-12. Eu acho que se o ataque não tirar algum coelho da cartola aí, se não surgir um bom segundo recebedor aí, eu acho que o caminho é um 4-12, um 5-11 talvez. Eu acho que é bem por aí, sim. Então, eu vou até confrontar até que o Tobias disse, né? Se essa é a sua expectativa, Tobias, então você concorda que vai ser difícil o Washington manter aquela sua outra expectativa de ser uma defesa top 3. Pois é, mas eu acho que é muito
Não, mas eu acho que é muito daquilo que você falou, assim, que a linha defensiva é o melhor amigo da secundária e vice-versa, e o ataque é a melhor amigo da defesa. Eu acho que existe uma disparidade muito grande entre a qualidade da defesa e a qualidade do ataque. Para mim, o ataque do Washington Redskins hoje é pensando por alto, assim, para mim é o pior, ou o segundo pior ataque da liga. Para compensar essa talvez terceira melhor defesa, ou quinta melhor defesa, enfim. Eu acho que tem muita coisa ruim aí, viu? Se a gente olhar fora, tem muita coisa ruim. Foi pensando rápido aqui, Mas tá ali na discussão. Mas tá ali, talvez, top 5 de piores ataques e top 5 de melhores defesas, né? Então esse desequilíbrio é que me faz acreditar que talvez ali um 4-12 seja bem realista. Coloca um quarterback né? Difícil. Então, é difícil. Distorção. Você saber montar a evolução do jogador, né? Exatamente. Pode acontecer seu no versus onde o Costa explodiu, Patrick Mahomes, né? Se bem que o primeiro ano ele não jogou, né? Ele não jogou nada e... Não precisa ir longe, vai no Dak Prescott. Dak Prescott Não, mas o Dak Prescott ele já foi, já chegou jogando bem, o segundo ano foi uma queda. A primeira foi boa e a segunda foi o Carson Wentz. Eu ia comentar agora que o Wentz é um exemplo. O Carson Wentz é que explodiu no segundo. O Football Outsiders está dando aqui aquele Pythagorean Wins, né, que é a métrica deles já deu 3.7. Ou seja, tá um pouquinho abaixo do ideal até. Eu acho que tá ali, cara. É a mesma coisa que eu falei pro Giants. Eu acho que precisa ser... O time precisa ser um time melhor para poder ter uma campanha melhor que essa, sabe? O ano passado foi 3-13, enfim. Teve alguns pontos de melhoria, tem realmente uma linha defensiva elite, mas como eu disse lá atrás também, você não pode ficar também dependendo de uma única unidade, porque ela vai cansar, ela não vai levar nas costas o seu time por os 4 quartos, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Então, para agradecer a participação de todos, obrigado, Paulo. Mandar um abraço pro pessoal da mesa. Falar que eu escrevo como torcedor quadricéfalo no site do famonanet.com.br/Redskins Brasil, que eu não sei se está isso ainda, porque a gente está toda a transição, até o site de Washington, você põe Redskins, chega o Washington Football Team, então a gente está na transição, eu não vou dar o novo, porque a gente ainda também está em transição no Famonanet. Vou agradecer muito pela oportunidade, falar que adorei a conversa, estou sempre à disposição. O que precisar para falar de Washington, eu estudo muito, a gente faz um podcast lá no Distrito do Brasil também, e é só acompanhar a gente, redes sociais, que agora é o Washington WFT Team BR, alguma coisa do tipo. Eu não posso nem fazer o jabá direito aqui, porque eu não posso. A gente vai marcar o post de divulgação. Tá bom, eu só gostaria de falar que eu sou o único que estou sem camisa do time, porque na realidade meu time ainda não tem camisa. Não tem nome, não tem camisa, não tem quarterback, é isso aí. Quarterback tem, melhor que o Daniel Jones. O que não tem é logo. Ô, Bian, você tá comandando a redação lá, tá indo vapor lá quase toda semana, né? É isso aí, cara. Eu pode me acompanhar no Twitter, né? Lá, @TobiasConte. Tô escrevendo praticamente toda semana na redação. Estou acompanhando basicamente quase todos os textos que saem lá na redação. A redação tá produzindo bastante conteúdo aí. Praticamente um texto por dia a gente está conseguindo postar, né? Muito conteúdo produzido sobre notícias, a gente tem ranking saindo, a gente tem uma série de coisa legal saindo lá, então a galera pode acompanhar lá no Twitter do NoFlags, no site do NoFlags Brasil. Edu, quer fazer a propaganda valeu, Paulo. dos textos com mandamento? Aqui, eu sou o tiozão do NoFlags, fico ali no grupo. Fico ali no grupo dando meus pitacos. De vez em quando eu mando uns textinhos aí pra ser publicado, né? Assim, eu
o pessoal sabe que eu me interesso mais pela parte de estatística e analytics em futebol, né? E a gente fez uma série aí no site No Flags de 3 textos falando sobre realmente qual métrica é boa, qual não é tão boa, como você tem que combinar métricas. Eu acho que isso é uma coisa importante para o público de futebol americano mesmo, amadurecer, crescer. Isso não é uma coisa que veio que é uma moda passageira, entendeu? Isso veio, cada vez mais times usam. E, enfim, a gente tem... e eu gosto bastante desse assunto. Na medida do possível, eu vou sempre vou sempre estar falando mais desse assunto e do Eagles, né? Eu tenho também participação lá no Greencast. A gente tá meio paradinho aí no podcast, já faz um tempo já, mas se Deus quiser a gente vai conseguir alinhar as coisas para voltar. Estamos aí. Se quiserem, ouçam em 2 partes. A gente pediu desculpa pro garoto.